Salve, salve galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Vamos para a nossa segunda parte da aula oitava aqui, sobre a República Velha. Quem chegou agora, existe aulas anteriores, é só você acompanhar aí na playlist para o concurso da ESA que nós temos aqui no canal. Essa é a segunda parte. A primeira parte nós iniciamos desde a proclamação da República, que foi um golpe militar, até ali a revolta da vacina. Então vamos seguir aqui estudando as revoltas que aconteceram aqui nesse contexto. Nós temos agora a revolta que aconteceu na parte sul do Brasil, que ficou conhecido como a Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado aconteceu aí aproximadamente entre 1912 e 1916. É classificado como uma guerra civil, né? Porque houve confrontos de brasileiros contra brasileiros, sertanistas contra tropas oficiais. Naquele momento, naquele contexto, em 1912, 1913 em diante, para o governo, essas pessoas que lutavam por melhores condições de vida viam esse movimento como uma rebelião de fanáticos, algo que nós sabemos que não é verdade. Para um lado da ciência, da antropologia, classifica esse movimento, gente, como sendo um movimento messiânico. Por que movimento messiânico? Porque nós tivemos a presença de alguns líderes religiosos que prometiam o reino dos céus, que prometiam a volta de São Sebastião, ou seja, tem um cunho de caráter aqui de religiosidade popular. Não esquece, tá, gente? Religiosidade popular, muito semelhante ao que aconteceu na Guerra de Canudos. Para alguns cientistas políticos e para nós historiadores, aqui nós temos uma revolta contra o esquema, contra o sistema das oligarquias. Então eles procuraram e conseguiram, pelo menos de forma momentânea, desestabilizar o sistema oligárquico que prevalecia no Brasil desde a saída de Floriano Peixoto. Então, gente, é um movimento muito polêmico. Você que me assiste aí de Santa Catarina, em Paraná, que estuda isso de forma específica, você tem isso claramente na sua cabecinha, né? Ora é visto como uma guerra civil, ora como um movimento de fanáticos, ora como um movimento religioso, ora como um movimento histórico de contestação. Logicamente que eu prefiro essa última abordagem, ok? Então vamos ver aqui os maiores detalhes. Nós temos aqui, gente, o território do contestado. O que é o território do contestado? É um território, gente, que era reivindicado por Paraná e por Santa Catarina. Então você observa aqui, gente, né, que essa região aqui, essas duas regiões, eram disputadas. O Paraná dizia que essa região pertencia ao seu estado e Santa Catarina dizia que essa região pertencia ao seu estado. E aí eles estavam num imbróglio jurídico. Dentro desse contexto, o governo federal ainda estava construindo uma ferrovia. Então os pobres sertanistas aqui desse momento estavam inseridos dentro desse contexto. A revolta, gente, em si, ela não é provocada por essa disputa territorial. Lembrando, essa disputa territorial ocorre entre estados, tá? Entre órgãos federativos, entre membros da federação. Estado do Paraná versus Estado de Santa Catarina. E a revolta em si não tem muita coisa a ver com isso. Tá? Só aconteceu dentro desse espaço. E muitos dos revoltosos fugiram para a área do contestado, fugindo das tropas oficiais. Então nós temos a cidade aqui de Porto União, Caçador, Campos Novos, entre outros, ok? Grandes propriedades de terra ocupavam a região e que eram praticados o pastoreio bovino e a extração de erva mate e madeira. Ligados à questão da propriedade da terra, a consolidação do sistema oligárquico republicano, as arbitrariedades dos coronéis que eram cometidas ali naquele momento. Então a revolta, gente, é contra a destruição do meio ambiente. A revolta é contra o coronelismo. Muitas pessoas, gente, para poderem melhorar a sua alimentação, os pobres daqui, eles faziam a caça.
A partir do momento que ocorre a destruição do meio ambiente, essa caça ela vai desaparecer ou diminuir. A partir do momento que ocorre a construção da ferrovia, essa caça vai diminuir, aumentando ainda mais a pobreza e a miséria na região. Então, gente, falta de comida, exploração dos coronéis, arbitrariedade do governo federal, dos estados aqui da região, tudo isso explicam as causas da Guerra do Contestado. Então tá aqui, olha. Até meados de 1940, cerrou-se ali 50 milhões de pinheiros. As sementes de araucárias constituíam uma das bases de alimentação dos caboclos. Então, gente, décadas e décadas de destruição ambiental. Falar em destruição ambiental, gente, aqui na República Velha, tu pode fechar os olhos e marcar Guerra do Contestado. Tá aqui, olha. 1808, construção da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande do Sul. Brasil Rail Company. Trabalhadores que foram contratados, gente, sofreram com castigos físicos, com muitas humilhações, epidemias, vamos supor, uma malária, né, carência de remédios. Então a vida ficou muito difícil para essa população. Em 1911, a Salt Brasil Lumber Colonization, empresa para explorar madeira em 1.800 hectares de área contestada. Ou seja, cortaram muita madeira, né, destruíram o meio ambiente, expulsaram a caça. Né? Muitas pessoas foram expulsas das suas residências, das suas pequenas terras, para a passagem do trilho. Ocorreram expulsões de lavradores que habitavam a área. Surgiu no município de Campos Novos um beato que se denominava José Maria. Então aqui, muito semelhante ao que aconteceu lá na Guerra de Canudos, nós temos a presença de conselheiristas, de beatos. Eles formaram uma comunidade chamada Monarquia Celeste. Acreditavam que o rei Dom Sebastião, junto com seu exército encantado, voltaria para empreender uma guerra santa contra os poderosos e salvar os pobres. Até hoje eles estão esperando, né? Infelizmente, isso logicamente não aconteceu. Então aqui nós temos o caráter sebastianista do movimento, porque eles acreditavam que Dom Sebastião de Portugal iria aparecer com seus cavaleiros encantados e salvar esse povo da miséria e da exploração. Foram acusados de subversivos e monarquistas, algo que eles não eram, tá, gente? Espalhou-se boatos de que os fanáticos haviam proclamado a monarquia e pretendiam estendê-la a toda a região. Isso foi apenas utilizado como uma justificativa de ataque e a superação do movimento, né? A destruição do movimento. Esse mesmo argumento ele foi utilizado também lá na revolta de Belo Monte e na Guerra de Canudos. Grupo de peludos, civis catarinenses e paranaenses a serviço do exército. Aqui eles estão se preparando para combater no Timbó, né? Então formaram-se aqui grupos guerrilheiros para apoiar o exército, tá, gente? O exército. É interessante esse aqui que ele está cantando aqui, né? Esses dois estão cantando felizes, prontos para matar as pessoas pobres e humildes da região. Esses aqui só eram pobres e também humildes, né? Os embates aqui, o conflito. O coronel Francisco de Albuquerque estimulava a propagação das notícias, as fake news, né? As famosas fake news. E logo avisou o governador de Santa Catarina, que por sua vez notificou o presidente Hermes da Fonseca. José Maria e seus seguidores saíram da região e seguiram para terras paranaenses, fixando moradia em Campos e Irani. Mas não ficaram livres da ameaça da repressão, porque eles foram perseguidos e atacados nessa região também. Ao final do conflito, calculava-se que a população civil revoltada de 5.000 a 8.000 pessoas, entre mortos e feridos e desaparecidos. Infelizmente, o movimento foi repreendido de forma muito violenta e foi derrotado. Ok? Muito triste. A Guerra do Contestado. Revolta da Chibata, Rio de Janeiro, 1910. A Revolta da Chibata, gente, você tem que compreender dentro do contexto do pós-proclamação da República, do pós... Lembrando que essa proclamação, entre aspas, tá, gente, que foi um golpe militar. A Revolta da Chibata, gente, você tem que entender, gente, que o Brasil ainda estava caminhando como um bebezinho, né, no pós-abolição. Então, se hoje existe racismo e preconceito, gente, imagina em 1910, 1920. Pobres que eram recrutas, marinheiros, sofriam muitas humilhações dos oficiais brancos aqui no Rio de Janeiro, entre outras regiões do Brasil. Então, olha o que diz aqui o slide.
Pobres, marginais, desempregados, etc., eram praticamente forçados a ingressar à Marinha. Então o recrutamento aqui era compulsório. Hoje vocês estão estudando para entrar nas Forças Armadas, né? Muito difícil, muito complexo, né? Um processo seletivo muito rigoroso. Aqui não, gente. Aqui o cara ele era humilhado, maltratado, chicoteado, não recebia em dia, bem diferente da nossa realidade atual. Estavam sujeitos a trabalho pesados, a alimentação era péssima. Macarrão com carne de monstro. Salário baixo, disciplina rigorosa. Deixa eu confessar aqui para vocês, tá, gente? Eu fui militar da aeronáutica por 2 dias. Me botaram para correr pra caramba no primeiro dia. Eu fiquei para trás junto com meus coleguinhas gordinhos e não corria nada. E no outro dia me deram carne de monstro para comer. Eu, com saudade da carne da mamãezinha, pedi para sair e fui fazer o curso de história. Não, perdão, fui fazer o curso de mecânica no Cefet, né? Na escola técnica. Nada a ver mecânica com história, depois fiquei somente com a história. Apesar de suprimidos pelo governo provisório, o castigo continuou a ser praticado pela Marinha de Guerra. Então o cara chegava atrasado 1 minuto, uma chicotada. Chegava atrasado 10 minutos, 10 chicotadas. O cara faltou um dia de trabalho, meu amigo, pode te despedir da tua costa que tu vai ser trucidado. Infelizmente, essa era a realidade. Os marinheiros tiveram contato com os marinheiros de outros países, desde a Guerra do Paraguai, isso, né, gente? E aí eles perguntavam, como é que vocês são tratados lá na Argentina, no Uruguai? Não, nós somos respeitados, nós recebemos o nosso salário bacana, é muito bacana ser das Forças Armadas do nosso país. Era o que acontecia aqui no Brasil? Não, né? Então está aqui o movimento aqui gritando viva a liberdade por mais respeito e melhores condições de vida. Enviaram uma mensagem ao presidente Marechal Hermes da Fonseca, na qual exigia o fim dos castigos físicos, a diminuição do trabalho e o aumento dos vencimentos. Após eles tomarem navios de guerra aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso suas reivindicações não fossem atendidas. Quem liderou esse movimento foi o soldado, o marujo João Cândido, que era apelidado de forma carinhosamente pelos seus amigos de Almirante Negro. Um homem extremamente politizado, com uma consciência de classe impressionante. Admirável a consciência do cara, tá, gente? Foram aceitas as reivindicações e o pedido de anistia dos marinheiros. Então, olha, galera, vocês podem abandonar a revolta, vocês podem abandonar o navio. Nós iremos atender suas reivindicações. Quando eles desembarcaram, praticamente todos foram presos. Então a repressão foi muito violenta, né? Os revoltosos aqui, gente, eles tomaram o navio Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Deodoro. Eram os encouraçados, né? E aí eles abandonaram o movimento, mas infelizmente muitos foram presos, torturados e mortos, tá? 2 dias depois, o governo decretou a expulsão dos marinheiros. Muitos foram encarcerados em solitárias, né? Aqui eram os encouraçados, tá, gente? Só para repetir. Os encouraçados no navio, os navios de guerra, os blindados, podemos assim dizer, era muito comum eles terem nome de estados. Tá? E aqui o nome do primeiro presidente do Brasil. Então, gente, infelizmente, eles sofreram muitas atrocidades. 22 marinheiros foram presos, foram torturados na Ilha das Corvas, ali no Rio de Janeiro. Muitos foram fuzilados, 16 morreram asfixiados. Alguns foram enviados para trabalhos forçados, onde? No Acre. Professores foram derrotados. Aqui eles foram derrotados, tá, gente? Eles foram derrotados fisicamente, mas na essência eles foram sim vitoriosos, porque os castigos físicos foram proibidos. Houve uma certa melhoria na condição de vida e trabalho desses soldados, não só da Marinha, tá, gente, como também do Exército. Então, na essência, gente, a revolta da Chibata foi muito bacana, acabou sendo vitoriosa. As pessoas que fizeram a revolta não tiveram um final muito bacana. Inclusive o próprio João Cândido acabou morrendo pobre e abandonado. Hoje ele é muito valorizado pela história, né? Inclusive quando chega no Dia da Consciência Negra, ele é muito relembrado, né? Tanto é que lá no centro do Rio de Janeiro agora você tem uma estátua para homenagear o cara, né? Lá na Praça 15, ok? Então uma estátua aí muito bacaninha, muito bonitinha para trazer, né, essa rememorização positiva do movimento. Então hoje o movimento é visto como algo muito importante. Aqui nós temos até a música, gente, de João Bosco,
que fala um pouco dessa história, né? Isso pode aparecer na tua prova do Enem, na tua prova da ESA, na tua prova que tenha história no conteúdo, tá, gente? Da ESAEX, etc. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Por que dragão do mar, gente? Lá no passado, existia um cara que lutou pela abolição, tá? Lá no final do processo abolicionista, lá do Ceará, ele era apelidado de dragão do mar. Aqui está dizendo que ele reapareceu para lutar pela liberdade, por respeito e contra o racismo. Esse cara seria o João Cândido, né? Na figura de um bravo feiticeiro, a que a história nunca esqueceu, conhecida como Navegante Negro. Tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar nas alegrias das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas jovens polacas e por batalhões de mulatas, rubras cascatas, jornadas das costas dos anjos, entre cantos e chibatas. Então aqui uma música da década de 70, se referindo à revolta da chibata e a João Cândido. MPB, tá, gente? Não sei se vocês conhecem essa música. Vocês só querem escutar sertanejo e funk, porra. Tem que escutar uma musiquinha um pouco diferente de vez em quando. Revolta do Forte Copacabana. Essa foto é minha, tá, gente? Quando eu fui no Forte Copacabana tomar um café com pão de queijo, deu R$72. Tem uma confeitaria muito famosa dentro do Forte Copacabana, mas é muito bacana. Pra ir uma vez só. Então, a revolta do Forte Copacabana, gente, ela está dentro do contexto da revolta dos tenentistas. Então, são revoltas aqui da década de 20. O que foi o movimento tenentista? O movimento da baixa oficialidade do Exército contra a República das Oligarquias. Eles já estavam cansados de ser pau-mandados das oligarquias. Eles já estavam cansados de ver, de observarem todas as corrupções eleitorais que passavam ali na frente deles. Então, uma ala do exército honesta e também querendo assumir o poder, organizou vários movimentos para tentar assumir aqui e acabar com a República das Oligarquias. Né? Então, aqui nós temos um exemplo que foi a revolta do Forte Copacabana, tá bom? Foi no início do movimento tenentista que lutava contra as oligarquias e seus governos corruptos. Então, essas revoltas da década de 20 luta contra as oligarquias. Supostas cartas ofensivas ao exército ao marechal Hermes da Fonseca, supostamente assinadas pelo candidato Arthur Bernardes. Isso aqui foi criado um clima de tensão, para que a baixa oficialidade do exército se revoltasse contra as autoridades civis e militares naquela época. Dia 5, o forte sofreu um intenso bombardeio da fortaleza de Santa Cruz, quando ele já estava tomado pelos revoltosos. Então tá aqui, essa aqui também é uma foto minha. Esse canhão aqui ele foi até inutilizado no dia do confronto, tá? No dia 6 de junho foi bombardeado pelos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, sofrendo também com bombardeio de hidroaviões. Então vários militares, gente, tomaram o Forte Copacabana para pressionar as autoridades na época, para tentarem mudar o cenário político e militar daquele momento. Eles não conseguiram, tá, gente? Nesse momento, eles não conseguiram, já adiantando. O capitão Euclides Hermes franqueou a saída de todos aqueles que quisessem deixar o forte. Então muitos abandonaram a luta, né? Tinha ali aproximadamente 300 homens, saíram 272. Então nós temos ali a permanência de aproximadamente 17. E por que a revolta ficou conhecida como 18 do Forte Copacabana? Já te mostro. Aqui são as pessoas envolvidas nesse contexto, né? O presidente Epitácio Pessoa, o marechal Hermes da Fonseca e o Arthur Bernardes, outro político muito influente na época. O capitão Euclides Hermes saiu ao encontro do ministro, no Palácio do Catete, onde recebeu voz de prisão. Um dos líderes do movimento aí logo foram presos. O tenente Siqueira Campos decide sair em marcha até o Palácio do Catete, né? E aí, logicamente, eles foram interceptados e aconteceu muito tiro. Porrada, facada, chifrada, dedada, arco e flecha de mira laser, cavalaria aérea. E aí aconteceu, né, um evento histórico, né? Cada um pegou um pedaço da bandeira nacional e marchou em direção ao Palácio do Catete. As tropas oficiais não deixaram eles chegarem muito perto do palácio, muitos foram mortos. Tá aqui, ó. Essa foto também é minha, do museu de cera que existe lá dentro do Forte Copacabana. Por volta de 13 horas, no dia 6 de junho, teve início a marcha pela Avenida Atlântica. Então tá aqui os envolvidos, né?
E um cara que vai aparecer aqui para surgir como o 18º é esse engenheiro aqui. Ele estava muito tranquilo na casa dele e aí foi lá. Era uma causa justa? Com certeza, gente. Era uma causa justa. Então ele era o único civil que marchou aí pela Avenida Atlântica. Tá aqui a foto deles, tá? Então eles marchando aqui em direção ao Palácio do Catete. Tá aqui o engenheiro Otávio Correia, mais 17 militares. Tiro, tiro, tiro. Tá aqui, olha. Os revoltosos eram 28, mas foram dispersados nas várias paradas pelo caminho. Receberam a adesão do engenheiro civil gaúcho Correia, né? E acabaram ficaram 18, né? Os revoltosos logo encontraram as tropas legalistas. 12 morreram, os tenentes Siqueira Campos, Eduardo Campos e Eduardo Gomes. E Nilton Prado foram feridos e capturados. O soldado Ananias conseguiu fugir. Então Siqueira Campos, inclusive depois, ele vai seguir a sua carreira política e militar, né? Foram presos, feridos e capturados. Alguns não tiveram a mesma sorte. Então a revolta do Forte Copacabana, ou a revolta dos 18 do Forte, foi um movimento liderado aí por tenentes, né, do exército que queriam acabar com a patifaria e putaria que existia no sistema eleitoral brasileiro. Ok? Viva a esses homens, tá, gente? Eram pessoas muito bacanas, muito honestas, tá? Aqui você vê o Eduardo Gomes, tá? Aqui você vê Mário Carpenten, Siqueira Campos e Nilton Prado, tá? Foram para o tiroteio. Infelizmente o movimento foi derrotado, tá bom? Coluna Prestes. Coluna Prestes também faz parte desse contexto. Só que aí foi algo muito maior porque percorreu vários estados do Brasil, procurando conscientizar o povo brasileiro. O Luiz Carlos Prestes, que depois nós iremos ouvir falar dele lá na Era Vargas, ele tinha como esse objetivo: conversar, dialogar com o povo, para que o povo pudesse entender a conjectura atual. Mas coitado do povo, né, gente? Geralmente aqui, com pouco conhecimento sobre a estrutura política brasileira, pouco aderiu ao movimento. Então tinha como objetivo principal derrubar os representantes oligarcas da República, né, velha, encarnados na figura do presidente Arthur Bernardes, principal líder Luiz Carlos Prestes. Formou-se a partir de duas frentes, uma de São Paulo e do Rio Grande do Sul, né, que faziam parte do movimento tenentista. Então tá aqui, gente, eles percorrendo aqui milhares e milhares de quilômetros pelo interior, né, tentando conversar, dialogar, passaram até por Goiás, olha, acabaram fugindo para a Bolívia. A Frente Paulista teve origem na fuga dos tenentes que participaram da Revolução de 24 na cidade de São Paulo. Prestes e os demais revoltosos do Rio Grande do Sul marcharam em direção ao Paraná, onde se encontraram com os paulistas em 1925. Coluna, gente. Por que coluna Prestes? Porque eles estavam seguindo aqui, marchando, como se fosse um pelotão, uma coluna. Então, essa galera aqui juntaram dezenas de pessoas e percorreram o interior do Brasil. E o exército, comandado pelo presidente, né, pelos generais que não concordavam com isso, perseguiram eles por milhares e milhares de quilômetros. Né? Você vê aqui eles passando pelo Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará. Olha o quanto essa galera andou, tá, gente? Eles andaram bastante. E isso trocando tiro com outros membros do exército que foram enviados para acabar com a coluna. Tá? Aqui você tem a ampliação do mapa. Deixa eu tirar aqui. Caramba, deixa eu passar a borracha. Então, gente, quem andou foi eles, né? Eles andaram bastante. Tá aqui, olha. Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Goiás, que hoje nós temos Tocantins. Acabaram, gente, fugindo aqui para a Bolívia, o próprio Prestes. Acreditava contar com a participação popular, algo que não aconteceu. Está aqui o Prestes, bonitão, novinho, e aqui ele já coroa do lado do ditador, filha da mãe, o Fidel Castro. Né? Depois o Prestes virou comunista. A coluna percorreu cerca de 24 mil quilômetros. Caraca, meu! Até 27, quando seus remanescentes
deram o movimento por determinado e se internaram na Bolívia e no Paraguai. Isso quem está afirmando é o historiador Boris Fausto. O movimento não teve sucesso. Tá? Eles vão ter sucesso depois, os militares tenentistas, gente, com a chegada de Vargas ao poder. Cangaço. Cangaço é um movimento muito polêmico na história. Tem um historiador que ele fala, o Eric Robesbal, que ele fala que é o banditismo social. Né? Eu particularmente não concordo com ele. Né? Não é porque você é pobre e humilde que você vai roubar e matar. Mas vamos lá, vamos ver o cangaço. A miséria, a fome, a doença, a perda de terras e roças, as secas e as arbitrariedades do coronel geraram o cangaço. Então muitos homens com falta de oportunidade, sendo humilhados e maltratados pelo sistema, acabaram se integrando a esse movimento marginal. O cangaço era, na verdade, uma denúncia da situação de penúria em que viviam os sertanejos. Isso é verdade, tá, gente? Só existia o cangaço porque existia a extrema miséria e a extrema exploração do coronelismo. Se não fosse assim, provavelmente o cangaço não existiria. Mas, como eu falei, nada justifica. Atacavam fazendas, roubavam gados e assaltavam armazéns. Então formaram, gente, verdadeiras milícias. Entre a mais famosa aqui, nós temos o bando do Virgulino, né? Virgulino, o Lampião, altamente temido pelas autoridades. Está aqui ele novamente. A figura do cangaceiro tem sua origem no cabra, ou capanga, pagos a servir ao coronel e defendendo os interesses do proprietário. Então eles resolveram criar sua pequena empresa, grandes negócios. Deixaram de trabalhar para os coronéis para trabalhar por conta própria. Podemos dizer que era isso. A diferença: o cangaceiro agia em seu benefício de seu grupo, e não em benefício do latifundiário. O cangaço foi um fenômeno típico do Nordeste e surgiu ainda no período monárquico, em que chegou até a Era Vargas. Então é um movimento, gente, muito antigo que acontece no interior do Brasil. Muito, muito antigo. Na base da bala, muita bala, o Getúlio Vargas conseguiu acabar com o movimento. Antônio Silvino foi um líder do temível grupo de jagunços que assolou o Nordeste. Nordeste, quase não sai. Toda vez eu falo Nordeste. Gente, eu falo 5 milhões de palavras por dia. Às vezes uma sai errada, é normal. Nordeste, de 1896 a 1918. Andou pela Paraíba e por Pernambuco. Olha como eles cometiam atrocidade, gente. Eles queimavam as pessoas tipo o gado, olha. Os caras eram muito maus, tá? Virgulino Ferreira foi o outro, o mais famoso, né? Inimigo dos latifundiários nordestinos e das prefeituras corruptas. Ídolo da população miserável. Gente, isso aqui é contestável, tá? Muitas pessoas também não viam ele como um ídolo. Imagina você é um pobre sertanista e aí o Virgulino chega lá e mata seu pai, estupra sua mãe. Não vai ser, né, gente, considerado como um ídolo. Que o consideravam um justiceiro na punição dos poderosos. Alguns gostavam dele, né? Não podemos generalizar. Em 1926, diante do avanço da coluna Prestes, o governo federal requisitou ajuda do bando de Lampião. Olha só, então até mesmo o Estado contou com a participação desses caras para tentar acabar com Luiz Carlos Prestes. O padre Cícero, pelo respeito que lhe tinha os cangaceiros, foi intermediário das negociações. O padre Cícero, que muitos do Nordeste observam ele como um verdadeiro Deus, estava aqui como intermediário nesse momento. Orgulhoso com o título de capitão e com salvo-conduto ganho, o Lampião aceitou a empreitada, né? Então, diminuiu bastante o fluxo da coluna Prestes no Nordeste. Sentindo-se ludibriado, o Lampião abandonou seu intento de trabalhar para o governo, tá, gente? Voltou ao cangaço, utilizando-se do armamento que lhe foi entregue pelas autoridades. Por isso o grupo dele era tão forte. Em 38, encurralados em seu esconderijo, em Angicos, Sergipe, Lampião e seus homens foram massacrados. Então, olha o que eles fizeram aqui, gente, com Lampião. Expuseram o seu corpo, gente, para todo mundo ver. Olha aí, olha o que acontece quem se opõe às autoridades. Olha o que acontece quem luta contra Getúlio Vargas. Corisco, diabo loiro. Durante 2 anos, Corisco prosseguiu lutando. Né? É o remanescente, né? Em 1940, ferido em combate contra tropas do governo, na iminência de ser capturado, suicidou-se. Então, Corisco era um dos homens de confiança aqui do Lampião e ainda continuou. Mas aí, gente, década de 40, praticamente acabou o cangaço. Chegamos ao final aqui, gente, dessa aula 8ª e tentando compreender a Revolução de 1930.
A primeira coisa que você tem que entender é que não houve uma revolução de fato. Tá? Essa palavra revolução foi criada aqui pelos getulistas para dizer que ele era o cara, que ele era o salvador da pátria. Na verdade, o que houve foi um golpe militar. Olha o que diz o historiador Boris Fausto. Acabou com a hegemonia da burguesia do café, inserindo o Brasil no capitalismo internacional. Quem vai assumir o poder em 1930, a gente também fazia parte das oligarquias. Só que eles não pensavam somente no café, 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 agro, 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 agro. Eles vão pensar também no processo de industrialização. Saiu uma oligarquia, entrou outra oligarquia. Podemos dizer grosseiramente que entrou uma oligarquia um pouco mais moderna, com uma visão um pouco mais ampla das suas relações econômicas de poder, liderados pelo gaúcho Getúlio Vargas. Ok? O presidente Washington Luiz apoiou o candidato paulista ao invés do mineiro. Então, o presidente Washington Luiz, gente, ele promoveu uma dissidência naquela política do café com leite. Todo mundo fechou um acordo antes de 1930 que deveriam apoiar o próximo candidato a presidente. E esse candidato seria o de Minas. Só que o Washington Luiz falou, não, esse cara de Minas ele é muito fraco. Eu vou apoiar o de São Paulo. Não, presidente, você não pode fazer isso. Vai sim. Eu sou o presidente, quem manda aqui, cala a tua boca. Então a galera de Minas Gerais ficou mordida, chateada com Washington Luiz. Se juntou com a galera do Rio Grande do Sul e se juntou com a galera do Nordeste. E eles foram disputar as eleições contra o candidato de Washington Luiz. Esses três grupos aqui, gente, nós chamamos de Aliança Liberal. Eu vou repetir, tá, gente? Aqui no contexto de 1929, 1930, três grupos tentaram lutar contra o presidente Washington Luiz. Foram concorrer às eleições, formado pelas oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Nordeste. Esse grupo nós chamamos de Aliança Liberal. Foram para as eleições. Ganharam? Não. Claro que não. Já que o sistema eleitoral era altamente corrupto. Ganhou o candidato apoiado por Washington Luiz. Júlio Prestes, então me falha a memória. Não lembro agora do nome. Ele é tão insignificante na história que eu esqueço o nome dele. Só que a Aliança Liberal aceitou a derrota nas urnas? Não. E aí eles foram para cima, tiro, porrada e bomba, foram para cima do Washington Luiz. Foram lá, colocaram uma arma mais ou menos na cabeça dele. E aí, senhor Washington Luiz, por favor, você pode sair da presidência? Já que vocês estão pedindo assim, apontando uma escopeta para o meu peito, eu estou saindo fora. Então foi um golpe militar. Nas eleições, a Aliança Liberal perdeu, vencendo Júlio Prestes. Está aí o nome do cara. Mas usando como pretexto o assassinato de João Pessoa no Nordeste, houve um golpe. Não tinha nada a ver esse assassinato do João Pessoa, que era candidato a presidente aqui. Getúlio Vargas e seus partidários se organizaram. Em outubro de 1930, tiraram o Washington Luiz do poder. O Exército e a classe média tiveram um papel importante, apoiando esse movimento de 1930. E aí Getúlio Vargas chegou ao poder, tá? De forma indireta, perdendo as eleições, não te esquece. Então, foi um golpe militar. Ao longo de toda a história do Brasil, gente, nós iremos observar vários e vários golpes militares. Só que fica muito feio escrito isso no livro de história, né? E o Vargas falou, professor de história, historiador, escreve aí, revolução. E alguns livros e revistas na época saíram com a palavra Revolução de 30. Getúlio Vargas vai começar a Era Vargas, 15 anos no poder. Mas isso são cenas nos próximos capítulos. Próxima aula a gente continua. Não esqueça, gente, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, comentem aqui embaixo do texto, gente, o que vocês estão achando da aula. Isso é muito importante para impulsionar os nossos vídeos. Valeu, galerinha! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!